Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso que nos ama, antes nós estávamos longe do Senhor Deus e estávamos no meio do pecado. Nós, por causa de nossos atos, nossas malignidades, nos tornamos inimigos do Senhor Deus. Merecíamos receber somente o castigo e o julgamento do Senhor. Mas, através do seu grande amor que teve misericórdia por nós, o Senhor Jesus Cristo, Ele recebeu a maldição e o julgamento que nós deveríamos receber. O Senhor, Ele morreu por nós. E através do sangue precioso derramado, nossos pecados foram lavados. E assim o domínio da morte e do pecado foi quebrado. Então, para que nós pudéssemos ganhar a vida eterna, a esperança eterna de podermos entrar no seu reino, Senhor. E de toda essa graça, nós damos louvores, agradecimentos, glórias somente ao Senhor Deus, nosso Pai. Senhor, nesse tempo, nós que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor, através do seu grande amor para louvarmos, para aprendermos a sua palavra. E estamos dentro desse rebanho, juntamente com o Senhor, para estarmos repousando. Senhor, nesse tempo agora, o Senhor estando junto conosco, está cuidando cada um de nós. E realmente nós agradecemos pela sua mão misericordiosa, Senhor. Através da sua graça, da sua vida, do seu poder, que possa nos preencher perfeitamente, para que o restante das nossas vidas nós não tenhamos vergonha como filhos do Senhor Deus. E enquanto vivemos essa terra, para que nós não vivamos em vão, para que nós possamos efetuar essa vontade gloriosa, santa do Senhor permitida a nós. Então, para que nós, realmente como membros do corpo da Igreja de Cristo, possamos viver de forma importantes. Senhor, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, ao ver do Senhor, se existirem coisas escuras, se existirem coisas que realmente não sejam dignas diante do Senhor, que possam ser manifestadas, através da palavra do Senhor, possa nos manifestar para que nós possamos estar mais perfeitos, aprimorados diante do Senhor. Então, para que nós possamos estar agindo como seus filhos, sem nenhuma vergonha. Senhor, nesse tempo, nossos irmãos e irmãs que estão presentes aqui, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa estar restaurando rapidamente a saúde destes. Senhor, aqueles que estiverem em qualquer dificuldade ou fraqueza, que o Senhor possa permitir a graça necessária para cada um, para que nenhum se perca, Senhor. Senhor, pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo todo também, naquele exterior, realmente internacionalmente, passando dificuldades, nossos missionários que estão por lá. Que o Senhor possa cuidar, permitir a sua graça, seu poder, sua graça, para sustentá-los, Senhor. Para que assim eles possam viver como seus filhos de forma adequada, para pregar o seu evangelho de forma forte, resistente, para que o trabalho da salvação do Senhor possa ser efetuado, meu Pai. Que nesse tempo também o Senhor Deus nos permita a palavra, a graça necessária a nós. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos permitir a coragem, a sabedoria. Que o Senhor Deus possa permitir a palavra necessária para cada um. Ouvindo a sua palavra, que nós não a esqueçamos, mas possamos proteger dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, Senhor, para que assim nós possamos manifestar o trabalho do Senhor Deus, para que nós possamos dar glórias ao Senhor Deus, Pai, para que realmente possamos ser sustentados através da mão gloriosa, graciosa do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então vamos procurar na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15, do versículo 3, a partir do versículo 3, do versículo 3 até o 8, eu irei ler. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao 8, eu irei ler. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Então até aqui. Então nosso coral, eles fizeram um cântico sobre a ressurreição do Senhor Jesus com grande força. Então hoje é a semana da ressurreição de Cristo. Então, o dia que o Senhor Jesus nasceu, nós não podemos saber de forma exata. Então, dia 25/12 não é nascimento de Cristo. O nascimento do Senhor Jesus na Bíblia não está registrado. Então, por que é que não está registrado? Então, não está registrado. Então, mas os homens, eles tentam realmente adorar o nascimento do Senhor Jesus. Mas então, essas pessoas são pessoas que não têm nenhuma relação direta com o Senhor Jesus, penso eu. Então, eles utilizam esse dia do nascimento do Senhor Jesus para comercializarem, para venderem. Então, no tempo do Senhor Jesus, no seu nascimento, se olharmos na estação, não foi no inverno. Mas então, quando é que o Senhor Jesus ele nasceu? Nós podemos saber de quase forma exata. Então, o Senhor Jesus ele faleceu na Páscoa, e a Páscoa é o dia 14 de abril para o povo judeu. Então, mas no 3 de março e abril, nós temos essa ligação do tempo onde o Senhor Jesus ele realmente morreu e ressuscitou após 4 dias. Então, se nós olharmos realmente quando é que o Senhor Jesus nasceu, nós podemos de quase forma exata pelo calendário judeu descobrirmos. Então, se olharmos na Bíblia também, a coisa mais importante é o Senhor Jesus. Então, João capítulo 5, versículo 39, ele fala que essa Bíblia realmente testifica do Senhor. No Antigo Testamento ele testificava sobre o Senhor que iria vir. No Novo Testamento ele testifica sobre o Senhor e sobre a salvação que ele efetuou e ressuscitou por nós. Mas então, o tema mais importante é o Senhor Jesus. Então, mas a morte e ressurreição, realmente para eles é a coisa mais importante. Então, o Senhor Jesus, realmente ele morreu e ele ressuscitou e foi aos céus. E tem o tempo do segundo advento. O Senhor Jesus, ele ter morrido e ter ressuscitado é uma verdade absoluta que aconteceu no passado. Então, mas o Senhor, a sua ressurreição. Então, sobre isso é o que eu quero compartilhar com vocês. Então, é por isso que o tema da pregação de hoje, então, é sobre a ressurreição do Senhor Jesus e nós. Qual o tipo de relação que nós temos? Então, é isso que eu quero conversar com vocês. E então, realmente, essa relação que nós temos realmente com esses outros lugares realmente são diversos.
Então, mas agora eu quero decidir um desses temas para podermos pregar a palavra para vocês. Então, se nós olharmos essa palavra de 1 Coríntios capítulo 15, aparece sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, qual tipo de relação ela tem conosco? Então, existe realmente uma palavra, um tema muito bem explícito aqui. Então, primeiramente, o Senhor Jesus. Então, essas coisas não aconteceram de repente. Então, mas há 1500 anos antes da vinda do Senhor Jesus, no Antigo Testamento, como está profetizado, se olharmos em Levítico capítulo 23, então, dentre as datas comemorativas do povo de Israel, nós temos a Páscoa, nós temos o dia do Pentecostes, o dia do perdão dos pecados dele, da remissão. E tem esses vários dias, 7 dias por volta de comemorativos que eles têm. Mas como vocês conhecem a Páscoa é o tempo onde o povo de Israel, durante 400 anos, eles estavam vivendo como escravos no Egito. Então, mas uma noite antes deles serem libertos do Egito, eles realmente iriam passar pela última peste que o Senhor Deus estava permitindo, a última praga que estava permitindo para o povo de Israel. Então, se eles pegassem essa ovelha e passassem, realmente matassem, passassem o sangue pelos seus portais, quando o Senhor ele ferisse o Egito, ao ver esse sangue, o Senhor passaria por eles. Então, quando o Senhor visse o sangue dessas ovelhas no portais, realmente o julgamento do Senhor não cairia sobre eles. Mas todo o primogênito do Egito, eles morreram. Então, mas na casa do povo de Egito, todos os primogênitos morrendo, mas e o povo de Israel? Nenhum deles morreram, por causa que o Senhor ele viu o sangue que eles passaram em seus portais. Então a praga de matar os filhos primogênitos realmente foi cessado naquele tempo ao ver o sangue. Então a Páscoa, em inglês, significa Passover, quer dizer que passou sobre. Então, se nós olharmos o povo de Israel, nós podemos ver que eles realmente estão guardando muito bem esses dias. Nós olhamos no Japão também, que o Japão durante 36 anos, ele dominou a terra da Coreia do Sul, mas ao ser libertos, conseguir a independência. Então, realmente é um dia tão importante que nós guardamos. Então o povo de Israel também, eles durante 400 anos viveram escravos do Egito. Mas o Senhor, através de Moisés, os libertou. Então, é realmente um dia onde eles não podem esquecer. Então, dentro da história do povo de Israel, algo marcante. É por isso que a Páscoa, ele é o início de toda a história do povo de Israel. Ele é o início da história, um marco para eles. Então, o povo de Israel, eles servem, eles marcam, eles guardam esse dia de Páscoa, mas tem uns que não sabem o verdadeiro dia e eles vivem somente guardando sem saber o que significa. Porque a Páscoa representa o Senhor Jesus. É por isso que se olhamos em Marcos, o Senhor Jesus, há 2 dias antes da Páscoa, disse aos seus discípulos, disse realmente, quando passar os 2 dias, terá chegado a Páscoa. E o Senhor Jesus realmente receberia o sofrimento para que pudesse ser crucificado. E assim ele morreria na cruz, depois de 3 dias ele ressuscitaria. E ele disse isso para os seus discípulos. É por isso que o Senhor Jesus, ele precisa morrer na Páscoa, porque ele é a ovelha da Páscoa. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 5, realmente o Senhor Jesus, a nossa ovelha da Páscoa, foi sacrificado. Então quer dizer que o Senhor Jesus é a nossa ovelha da Páscoa. Então o Senhor Jesus, pela sua morte, sangue derramado, todo o julgamento e maldição que deveríamos receber, ele recebeu por nós. Então o seu sangue precioso foi derramado por nós. Então quer dizer que aquele julgamento do Senhor passou por cima de nós. Então o Senhor Jesus, antes de morrer na cruz, realmente ele pediu para que passasse esse cálice. Disse, Pai, passa de mim esse cálice. Então, mas, realmente que faça a sua vontade. Então aquela cálice, aquele julgamento, o castigo do Senhor estava diante dele. Se o Senhor Jesus ele não bebesse por nós, tivesse passado pelo Senhor Jesus, então quer dizer que aquele julgamento, todo aquele castigo, aquele cálice, nós teríamos bebido e teríamos caído para o inferno. Mas então o Senhor disse, Senhor, não faça conforme a minha vontade, mas sim faça conforme a tua vontade.
Então é por isso que o Senhor Jesus, sendo realmente o Filho unigênito do Senhor, ele pegou todo o pecado deste mundo, se responsabilizou e morreu na cruz. Pelo derramamento do seu sangue precioso, nossos pecados, eles foram lavados, porque esse é um dos planejamentos do Senhor Deus. Então quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu conforme o plano do Senhor Deus, e ele ressuscitou depois de 3 dias. Então, a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, então realmente o que iria realmente evidenciar para nós? Então a Páscoa, depois de 3 dias o Senhor Jesus ele ressuscitou após a Páscoa. Então quer dizer que é realmente o dia do pisou do povo de Israel. Então eles vão para a terra de Canaã, e o primeiro dia da colheita, quando eles entraram na terra de Canaã, eles colheram tudo que eles tinham. A primeira colheita eles deram ao Senhor Deus. Então o dia da colheita do povo de Israel. Então quer dizer que realmente como os primeiros frutos, o Senhor Jesus ressuscitou. Então quer dizer que realmente a Páscoa é a morte do Senhor Jesus, e o dia da colheita realmente é o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Então quer dizer que realmente naquele momento é a primavera para nós. Quer dizer que realmente todas as plantas, todas as coisas que estavam mortas, então realmente começa a dar os brotos que morreram no inverno, agora começam a dar brotos na primavera, tudo começa a crescer, novas folhas, novas árvores começam a crescer. Isso é algo interessante de se ver. Então isso representa a ressurreição que nós podemos ver, que é a primeira colheita, o recebimento das primeiros brotos ao Senhor. Então a árvore que estava morta, na primavera quando ela ressuscita, o que isso acontece? Como é que pode ser explicado? É explicado pelo Senhor Deus. Então isso realmente representa a ressurreição para nós. Então, realmente até uma lagarta que estava comendo aquelas folhas, ele entra para dentro de uma flor, ele fica escondido dentro de um buraco, e depois quando chega a primavera ele se torna uma borboleta e começa a voar. Isso realmente demonstra para nós a ressurreição. Então por que o Senhor Deus não vai conseguir fazer isso? Por que o Senhor Deus não vai conseguir ressuscitar os mortos assim? Então, é por isso que eles falam que a primavera em inglês é spring. Spring é o crescimento, é sair do solo, é levantar, é saltar. Então quer dizer que realmente é a promessa onde a vida ela brota. Então, nesse tempo, o Senhor Jesus ele ter ressuscitado, eu acredito que é um tempo realmente útil, um tempo importantíssimo. Então se olharmos realmente toda a ressurreição da vida, nós podemos ver que o Senhor Jesus realmente ele venceu o domínio da morte, ele ressuscitou. E por que ele ressuscitou? Por causa de nós. Então se olhamos na primavera, dão os frutos, dão as novas folhas a brotar. Então realmente as flores e tudo o que o Senhor Deus fez por nós. Então dentre os trabalhos que o Senhor Deus, o trabalho mais surpreendente que ele fez foi permitir o seu Filho, realmente sem reservá-lo, até a morte, para que fosse propiciação para os nossos pecados. E o Senhor Jesus, após a morte, ele ressuscitou após 3 dias. Então esse é o trabalho mais surpreendente que o Senhor Deus tenha feito. E todas essas coisas realmente foram feitas por nós, e nós sabemos muito bem. E então, realmente dentre muitos trabalhos que o Senhor Deus fez, o Filho unigênito do Senhor ter morrido e ter ressuscitado, esta é a verdade. E é um dos trabalhos mais surpreendentes feitos pelo Senhor Deus. E então, a morte do Senhor e a ressurreição dele, qual é a relação que tem conosco? Então se olharmos na Bíblia, nós, através da verdade, nós podemos compreender, nós precisamos estudar um pouco mais. Então o Senhor Jesus, antes de sua vinda, há 1000 anos atrás, se olharmos em Salmos 16, versículo 16, então realmente o Senhor disse que para que o santo ele não realmente apodrecesse. Então o Senhor Jesus ele morreu na cruz, então, mas os ossos dele não foram apodrecidos, o corpo dele não se apodreceu, porque ele precisa ressuscitar. Então realmente ele já está profetizando mais uma vez que o Senhor Jesus ele irá ressuscitar. E também no próximo versículo, se olharmos em Salmos 17,
6 diz que realmente o Senhor ele mostrou o caminho de vida para nós. Então a ressurreição do Senhor Jesus é uma maneira de nos permitir uma nova vida. É uma maneira de nos conduzir para uma nova vida diante do Senhor. Ele nos demonstrou mais uma vez, antecipadamente. Então vamos procurar Mateus capítulo 16. Então Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versículo 21, eu irei ler. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então agora o Senhor Jesus, ele precisava ir para Jerusalém, para ir diante realmente dos anciões, dos principais dos sacerdotes, receber todo tipo de sofrimento. Realmente ele ser chicoteado, ser torturado. O Senhor Jesus, ele morrer na cruz, e depois de 3 dias ele ressuscitar. Então isso o Senhor, ele disse aos seus discípulos. Então se olharmos em Mateus capítulo 20, versículo 18, também tem uma mesma palavra. Então o Senhor Jesus disse que subiria para Jerusalém. Realmente diante dos sacerdotes, dos escribas, dos sacerdotes, o Senhor realmente receberia o sofrimento, toda a vergonha. E assim ele seria morto na cruz, e após o terceiro dia ele ressuscitaria. E ele disse isso aos seus discípulos. E o Senhor Jesus que ressuscitou, ele apareceu mais uma vez para os seus discípulos. Então Lucas capítulo 24, vamos procurar. Lucas capítulo 24. Capítulo 24. Versículo 45. Então eu irei ler do versículo 44. Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. Então, o Senhor Jesus, algumas vezes, o Senhor Jesus realmente já contou que ele morreria na cruz e ressuscitaria depois de 3 dias. Então, mas dentre os discípulos, nenhum deles creram nessas palavras. Então, por que será que eles não conseguiram crer? Então, nós aprendemos a Bíblia. Então, mas tem muitas coisas que mesmo escutando nós não conseguimos compreender, porque o nosso coração está em outro lugar. Então, o coração dos discípulos, eles estavam esperando que o Senhor Jesus se tornasse rei, que o Senhor dominasse Roma, que o Senhor unificasse a Israel. Eles estavam esperando por isso. Então, naquele tempo, todos os judeus pensavam daquele jeito. Então, que o Senhor Jesus realmente tomasse a Roma. Mas já que o Senhor Jesus não fez isso, eles não chamavam ele de Messias, realmente recusavam o Senhor Jesus. Então, os discípulos do Senhor pensavam que o Senhor se tornasse rei, todos eles iriam ganhar alguma posição. Então, quando o Senhor ele foi capturado, eles falaram: realmente o Senhor está sendo capturado tão sem força. Então, os discípulos vendo isso ficaram tão realmente decepcionados e fugiram. Judas Iscariotes vendeu o Senhor Jesus em 30 moedas de prata. Pedro, o mais corajoso dentre todos os seguidores, ele seguiu o Senhor Jesus, e quando alguém falou: você é o discípulo de Jesus Cristo? Ele falou: eu não sou, e negou 3 vezes. O restante dos discípulos todos, eles ficaram com medo porque achavam que iriam morrer. Então por que será que fizeram isso? Então o Senhor Jesus, ele dizer que ia ressuscitar, realmente se eles crescem, eles não iam fugir daquela maneira.
Então eles não conseguiram crer. Então, mas o Senhor Jesus que ressuscitou, então realmente os juntou novamente. Então estas palavras. Então o Senhor disse realmente, quando eu estiver junto convosco. Então realmente ele disse isso 2, 3 vezes realmente a eles. Realmente eu ser capturado, eu ser levado é para que cumprisse todas as palavras, realmente a profecia de Moisés, dos profetas, dos salmos, realmente do Antigo Testamento todo. Realmente todas as palavras escritas conforme o Senhor Jesus, explicando sobre o Senhor Jesus, precisavam ser efetuados. Mas o povo de Israel não conseguiu compreender isso. Os discípulos também não. É por isso que realmente o Senhor falou, e é isso que aconteceu. Eu ter morrido e ressuscitado é isso. Então o Senhor Jesus que ressuscitou agora, ele se manifestou diante deles vivo. Realmente eu morri, mas depois de 3 dias eu ressuscitei. Olhe, toca aqui, vem cá, toca. Então realmente o Senhor abriu o entendimento deles para que pudessem compreender a Bíblia. Então realmente essa escritura é o Antigo Testamento. Então naquele tempo o Novo Testamento nenhum foi escrito ainda. Então o Senhor abriu todo o entendimento deles para que compreendessem as Escrituras. As Escrituras representam o Senhor Jesus. Então é por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13, realmente o que o Senhor Jesus, o que eu recebi é o Evangelho. Então realmente o que ele recebeu, ele realmente prega a vós. Realmente que o Senhor Jesus morreu na cruz por causa de vós. Então realmente o Antigo Testamento, como já está escrito, realmente nós todos realmente vimos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou conforme as Escrituras. Quer dizer que o Antigo Testamento, como já está profetizado. Então é por isso que o Senhor Jesus que ressuscitou, realmente ele abriu o coração do povo, realmente de todos os seus discípulos, para que assim eles, ao verem o Senhor Jesus, eles realmente ouvirem a palavra do Senhor Jesus, realmente o Senhor abriu o entendimento deles, fez com que eles compreendessem as Escrituras. Então naquele momento eles conseguiram compreender o que o Senhor Jesus havia dito a eles. Então o Senhor, ele disse realmente diversas palavras para os seus discípulos. Então, mas em João capítulo 16, versículo 16, o Senhor disse que realmente ainda tenho muito que vos contar, mas vós realmente não aguentais ainda. Então, realmente, mas quando chegar o Espírito da verdade, realmente ele realmente os conduzirá em toda a verdade, realmente para lembrar-vos todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, realmente ele vos ensinará todas as coisas. Então, realmente os discípulos já ouviram várias coisas do Senhor Jesus, mas naquele tempo, realmente eles somente pensavam, a palavra do Senhor Jesus é surpreendente, mas não conseguiam compreender o significado disso. É por isso que o Senhor Jesus disse, eu tenho muito que realmente a contar para vós, mas vós não podeis aguentar ainda. Mas quando o Espírito Santo vier, realmente vos fará compreender. Quando o Espírito Santo vier, vos fará lembrar o que vos tenho contado. Realmente ele vos revelará todas as coisas que também não tenho vos contado. Então agora também, realmente mesmo aprendendo a palavra, realmente uma pessoa que não nasceu de novo, realmente o Espírito Santo, já que ele não habita dentro daquela pessoa, ele realmente só pensa, uma boa palavra, e não consegue compreender. Então realmente qual é a evidência de que ele compreendeu? Realmente a vivência do coração dele, realmente nada disso tem sentido. Então, realmente, a palavra não somente vivifica o morto, mas ele realmente tem o poder de transformar a vida do pecador. Então, é por isso que o que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Então, vós quando recebeis a palavra do Senhor, não recebeis realmente como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Realmente eu vos digo em verdade. Então, realmente, esta palavra realmente trabalha dentro daqueles que creem verdadeiramente. Então, realmente, quando você recebe como palavra do Senhor Deus, então esta palavra realmente tem o poder de salvar, tem o poder de transformar, tem a palavra que ajuda, que trabalha dentro de vós. E então, realmente, verdadeiramente precisamos receber a salvação. É necessário para recebermos a salvação e assim o Espírito Santo chegue para nós para compreendermos verdadeiramente a sua palavra. A palavra do Senhor realmente diz que a nossa vida é muito espiritual, mas realmente para um morto não existe vida, não existe nutriente espiritual. Realmente como pode se tornar realmente, mas para um vivo pode se tornar um alimento. Então é por isso que para os discípulos a mesma coisa. Então o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, eles agora realmente o coração deles foi aberto e eles puderam realmente ter o entendimento da palavra. Então, realmente o Senhor
realmente disse, realmente, como assim? Realmente, assim como. Quer dizer que realmente como já convinha, assim estava escrito. Realmente no Antigo Testamento que o Senhor Jesus ele morresse e ressuscitasse dentre os mortos. Então realmente o Senhor está mostrando, conforme aquela palavra eu ressuscitei, veja. E o Senhor realmente conforme o seu nome, realmente que fosse pregado arrependimento e remissão dos pecados. Receber a remissão dos pecados é receber a salvação. É por isso que em Lucas capítulo 1, versículo 77, ele fala que através do perdão dos pecados, realmente para que nós possamos saber sobre a vida eterna. Realmente não existe uma salvação sem remissão dos pecados. Realmente não existe realmente remissão dos pecados sem arrependimento. Realmente se iniciou aonde? Em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, realmente está escrito isso no Antigo Testamento. Então realmente a graça que o Senhor Deus permitiu para o povo de Israel agora está sendo pregada por toda a terra. Já foi prometido. É por isso que em Isaías capítulo 43, então realmente ele diz que realmente todas as nações, até os confins da terra, realmente me conhecereis. Então realmente se olharmos em Salmos também, capítulo 51, versículo 1, realmente o Senhor Deus, realmente justo, ele está dizendo, realmente até os confins da terra, realmente ele se manifestará. Então quer dizer que realmente o evangelho do Senhor Deus até os confins da terra. Então realmente até de Jerusalém até os confins da terra. Nós estamos um povo que mora ao leste de todas as coisas. O evangelho ser pregado até nesse leste realmente foi escrito e realmente propagado até nós. Então ele já foi traduzido a mais de 3.700 línguas, idiomas diferentes. Então realmente após passarem 2000 anos após a palavra e a vinda do Senhor Jesus, realmente o evangelho já foi realmente pregado para todas as pessoas deste mundo. Então realmente vós sois as testemunhas de todas as evidências. Não somente agora os discípulos, mas todas as pessoas que compreenderam a graça do Senhor. Eles realmente todos são testemunhas dessas evidências do Senhor. Então realmente agora esse evangelho do Senhor o que quer? Realmente o Senhor Jesus que agora ele morreu por causa de nossos pecados, ele ter ressuscitado. Esta verdade é isso que está sendo pregado aqui. Então esse é o ponto principal. Então se não existe morte e ressurreição do Senhor Jesus, realmente não tem como fazer nada. Então realmente nenhuma pessoa pode receber a salvação se for dessa maneira. E então, por isso que a ressurreição do Senhor Jesus, realmente já está prometido realmente no Antigo Testamento, já profetizado. É uma verdade absoluta que o Senhor ele morreria e ressuscitaria. Está em Mateus capítulo 27, versículo 1 em diante. Então, o Senhor Jesus ele foi crucificado na cruz. Então, aquelas pessoas, eles realmente foram e sepultaram o Senhor Jesus naquela... Então, o sepultamento dos judeus é abrir um buraco bem grande na parede. E numa gruta eles colocam aquele corpo, vão colocando corpo por corpo com toda a descendência que já passou. Então, o Senhor Jesus, ele tem morrido. Até realmente Lázaro, que morreu depois de 3 dias, ele foi ressuscitado, não é? E realmente dentro daquele buraco, com certeza já deveria ter vários outros corpos. Que era da família de José, realmente já estava cheirando mal, já estava apodrecido, Lázaro, não é? Então, mas o Senhor disse, abra o túmulo. E realmente a irmã Maria falou, não vamos abrir, está cheirando mal, mas ele falou, abra. Então naquele tempo estava realmente cheiro do cheiro mal, porque já estava morto faz 3 dias. Mas o Senhor disse, Lázaro, venha para fora. Então Lázaro, que estava todo enrolado em rolos, em panos, ele foi e se levantou e ele saiu para fora. Então, caso se ele não falasse Lázaro, ele falasse saísse, realmente todos os cadáveres que estavam lá teriam saído. Então, em João capítulo 5, versículo 28, realmente todos aqueles que estão mortos, realmente em seus túmulos ouvirão a sua voz. Realmente a voz, a palavra da vida. Realmente todos os mortos, eles realmente podem ser vivificados pela sua voz. Então realmente todos aqueles justos, quer dizer que realmente são aqueles que podem receber a vida, que realmente que vivifica, é eterna, permitido pelo Senhor, que jamais apodrecerá. Realmente aqueles que são malignos aqui, quer dizer que não receberam a salvação, não puderam nascer de novo, eles não vão somente para o inferno, o Espírito. Mas em Mateus
realmente ele fala que o Senhor jogará até o corpo, a alma e carne realmente no inferno juntamente. Então realmente o Senhor não somente ressuscitou, mas ele ressuscita todos aqueles que estão mortos. Realmente como Lázaro realmente ressuscitou, ele já nos demonstrou antecipadamente. Então é por isso que o Senhor, realmente o corpo do Senhor, realmente foi colocado naquele sepultamento, foi colocado naquele lugar. Realmente José ele já havia preparado aquele lugar para ele realmente ser colocado. Aquele é um túmulo preparado pelo José para ele entrar primeiramente, porque realmente ele é o primeiro das descendências, porque não havia ninguém ali. Então, mas realmente, se olharmos os sacerdotes, principais sacerdotes, eles falaram, aquele homem falou que daqui a 3 dias ele vai ressuscitar. Os discípulos podem tentar roubar o corpo daquele Jesus e falar que ressuscitou. Se contar essas mentiras, não pode dar certo. É porque eles pediram para Pilatos colocarem os soldados e protegerem durante 3 dias. Eles falaram, tá bom. Então mandaram soldados romanos totalmente armados para aquele lugar, para protegerem durante 3 dias naquele lugar. Colocaram uma pedra muito grande, uma rocha muito grande naquela entrada. E eles foram e prenderam vários realmente sinais mostrando que ninguém poderia tocar. Durante 3 dias os soldados ficaram lá para proteger. Quando estava para realmente dar o 3º dia, realmente veio um anjo na madrugada e ele moveu aquela pedra e fez os soldados adormecerem. E realmente um anjo ele soltava luz dos seus olhos. Então todos aqueles soldados que realmente antes de adormecer ao ver, eles desmaiaram. Eles ficaram como mortos, porque eles assustaram vendo a luz do anjo. E então todos eles depois, quando acordaram, eles realmente ficaram assustados e correram. Então o que os sacerdotes falaram naquele tempo? Então o que eles pensaram? Será que aquele homem ressuscitou de verdade? Será que ele é o Cristo de verdade? O que nós devemos fazer? Nós matamos o Cristo. Se ele se arrependesse, o Senhor ia realmente perdoá-los. Mas o que eles falaram? Eles falaram, nossa, faça do jeito que nós falamos. Então, eles colocaram dinheiro no bolso dos soldados romanos. Então naquele tempo ele falou, uai, como assim, como assim? Então me desculpem. Desculpe usar as palavras de outro país. Então quer dizer que deu propina. Então realmente, se vocês concederem isso, realmente não contem pra ninguém que não vai acontecer nada com vocês. Então realmente só falem que os discípulos roubaram aquele corpo. Então aquela mentira até hoje está sendo realmente contada pelo povo judeu. Então eles falam que realmente os discípulos do Senhor roubaram. Quer dizer que as palavras do Senhor Jesus é tudo uma mentira. São pessoas ignorantes que estão crendo na palavra errada. Então o Senhor Jesus que morreu na cruz não é o Messias. Realmente eles foram criados pelos romanos. Eles falam desse jeito. Então realmente o diabo continuamente coloca mentira. Mas então o Senhor Jesus, ele conforme o Antigo Testamento ele morreu e conforme o Antigo Testamento ele ressuscitou. Então o Senhor Jesus, ele tem morrido e ressuscitado depois de 3 dias. Não é que ele sumiu como uma névoa. Durante 40 dias ele se manifestou. Então em João capítulo 20, vamos procurar. Então João capítulo 20, versículo 19. João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles que perdoastes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Então os discípulos, realmente eles tinham medo dos judeus. Então eles ficavam com medo de serem capturados pelos judeus e morrerem. Então eles estavam totalmente com medo. Então eles estavam reunidos em uma casa. Então eles trancaram todas as portas. Com certeza eles devem ter se trancado lá dentro. Então os discípulos eles se afastaram, mas depois, o que eles fizeram? Ao se separar, eles se reuniram numa casa. Não reuniram todos naquele momento.
Então, mas eles estavam se trancando lá dentro. Mas o Senhor Jesus, ele não abriu a porta, ele de repente atravessou e apareceu diante deles. O Senhor Jesus realmente surgiu no meio deles. De repente, a porta estava trancada. Então, o Senhor Jesus que ressuscitou. Então, o Senhor ele tem o poder de atravessar realmente qualquer matéria, porque ele tem esse corpo espiritual. Então, ele realmente não recebe nenhum realmente domínio do tempo e do espaço. Então, realmente, num único instante, ele pode ir para qualquer lugar. E também, realmente, ele não pode receber realmente domínio de nenhuma coisa. Ele pode realmente, porque ele já não pode mais ser morto. Quer dizer, um poder espiritual. Realmente, o Senhor Jesus, quando ele se apareceu para os discípulos assustaram pensando que ele era um fantasma. Então, mas o Senhor Jesus, realmente, ele estava com carne e osso. Estava sem sangue, mas o carne e osso ainda estava lá. E ele também estava com a marca realmente nas mãos. Estava na marca do seu lado, a lança. Realmente ele disse, paz seja convosco. O Senhor Jesus assim mostrou as mãos e o seu lado. Realmente onde foi estocado através da lança. E eles, vendo o Senhor Jesus, se alegraram. Então, realmente, o Senhor que ressuscitou, ele manifestou diversas vezes para os seus discípulos. E então, assim, mesmo que seja pouco, realmente o Senhor ele manifestou para eles naquele mar da Galileia, em vários outros lugares. Se olhamos em 1 Coríntios também, o Senhor Jesus, em alguns momentos, ele aparecia realmente até para mais de 500 irmãos juntos. Então, realmente, se alguém tivesse visto alguma imagem, alguma coisa confusa, realmente não teria visto o Senhor Jesus, realmente. Mas o Senhor não ficou um momento só, ficou durante 40 dias. E como é uma ou duas pessoas que viram o Senhor Jesus, não foi isso, foi 500 pessoas, realmente de muitas pessoas, enquanto observavam o Senhor Jesus lá no Monte do Calvário, o Senhor Jesus subiu para os céus. Então, o Senhor, ele durante 40 dias permaneceu com eles. É por isso que realmente o Senhor, ele disse, paz seja convosco. Por quê? Porque o Senhor Deus já havia perdoado o vosso pecado. Realmente já estão libertos do domínio do diabo. Então agora não tem mais o que temer a morte. Então agora receber a salvação, receber o perdão dos pecados. Agora realmente não ter o medo da morte. Uma pessoa que verdadeiramente agora tem a paz do Senhor Deus. Então o Senhor, ele disse, realmente paz seja convosco. Realmente como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então agora nós fomos enviados para que realmente possamos fazer esse trabalho da evangelização, da salvação diante do Senhor, e não somente os seus discípulos, mas todas as pessoas que receberam a salvação primeiramente também, eles foram enviados pelo Senhor. Por quê? Porque realmente o Senhor, verdadeiramente, ele queria realmente evidenciar que nós somos enviados por ele. Então realmente nós recebemos esse realmente envio do Senhor. Então realmente o Senhor, ele disse o que para nós? Realmente recebereis o Espírito Santo soprando. Então, mas algumas pessoas, então alguém, ele disse, um palestrante falou, se eu fizer alguma coisa, sai um espírito da minha boca. Ele fez shui. Ele falou que o Espírito Santo estava saindo. Então se ele soprar, só sai cheiro podre. Como assim vai sair o quê? Então, coisa de demônio, não pode falar uma coisa dessa. Então o Senhor Jesus, ele ter soprado, o que que isso quer dizer? Então se olharmos em Gênesis capítulo 2, realmente o Senhor Deus, ele criou o homem através do pó e ele soprou nas narinas o fôlego da vida. E assim ele se tornou realmente a alma vivente. Então o ar realmente o fôlego da vida, ou realmente o seu assoprado, realmente quer dizer o que? É um vento. O fôlego da vida significa vento que o Senhor soprou, realmente olhando em hebraico no Antigo Testamento. É por isso que quando o Senhor ele assoprar, o que isso quer dizer? Que realmente o Senhor ele realmente nos permitiria toda a sua graça e bênção. Realmente quer dizer que como o vento da primavera, realmente algo que parecia que estava morto, realmente agora começa a ter vários brotos de folhas, uma árvore que parecia estar morta. Então quer dizer que realmente chega aquela temperatura, aquele clima do primavera. Realmente toda a criação ela ressuscita, pode ser revivificada. É por isso que se olharmos no Antigo Testamento, capítulo 15, então o povo de Israel, eles realmente falam que Adão realmente, como ele pode se tornar uma nova vida. Então, mas Adão, ele quando pecou, ele morreu, não é? Então ele tem um espírito, mas morreu. É por isso que em Efésios capítulo 1, versículo 2, ele diz realmente nós estávamos mortos nos nossos pecados e vossos delitos.
Então nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Tá, Adão, quando ele comeu do conhecimento do fruto do bem e do mal, o Senhor disse que certamente morrerás. Ele morrerá. A carne que morreu? Não, é o espírito que morreu. É um espírito tem, mas está morto. Então é por isso que o Senhor, realmente, ele, já que precisa vivificar todo o espírito morto, realmente o Senhor ele precisa se tornar um espírito vivente. Então realmente um espírito vivificante. Quer dizer que realmente agora o Senhor Jesus ele vivificou todo o espírito. É por isso que o Senhor ele soprar, ele fala realmente receber os Espíritos Santo. Quer dizer que agora ele está nos dando o espírito realmente da vivificação para nós. Então realmente quando ele disse essa palavra para nós, realmente não é algo que nós recebemos o Espírito Santo naquele momento, mas sim realmente depois de uma semana após a realmente morte do Senhor Jesus, realmente no Pentecostes o Espírito Santo ele veio para nós. O Senhor ele já estava dizendo antes, antecipadamente para eles. Quer dizer que realmente o Espírito Santo é a ressurreição para nós. Quer dizer que o Senhor Jesus tem morrido na cruz, quer dizer que é o perdão dos nossos pecados eternamente. O Senhor ele venceu o domínio da morte, ele ressuscitou. E assim nesse momento, realmente quando realmente ele morreu na cruz e ele ressuscitado, é o momento que nós podemos compreender a sua salvação. E mais uma vez nós podemos perceber que após a sua ressurreição nós recebemos o Espírito Santo. Então aquela vida ela pode ser soprada para nós. Então realmente é isso que o Senhor ele está nos contando. Então, é por isso que ele diz realmente, se realmente quereis viver a sua vida, realmente morrereis. Então realmente se os discípulos eles pregarem a palavra do Senhor, eles realmente receberão a vida, receberão a bênção do Senhor Deus pregar o Evangelho. Mas realmente se não pregarem e deixarem, eles não vão receber a remissão dos pecados, eles vão para o inferno dessa maneira. Então em João capítulo 1, talvez capítulo 6, versículo 3, realmente ele diz que o que salva realmente é a vida. Então realmente a minha palavra é a vida e o caminho, é o Espírito. Quer dizer que realmente a palavra do Senhor é a palavra, realmente a palavra que trabalha é a vida. Realmente através da palavra trabalha o Senhor Deus. Então realmente o Senhor, realmente toda aquela vida da vivificação permitida para nós, a ressurreição. Quer dizer que através das pessoas que nasceram de novo primeiramente, realmente o Espírito Santo trabalha juntamente com esse trabalho. E assim, realmente nós que estávamos, os espíritos que estavam mortos em pecados e delitos, eles são vivificados. Então, se olharmos em João capítulo 5, versículo 25, realmente os mortos, eles ao ouvirem a voz do Filho do Homem, agora essa hora já chegou, quem ouvir viverá. Então, realmente o Senhor, ele morreu na cruz, ele realmente pagou todo esse preço dos pecados dos homens, e assim ele venceu o domínio da morte, e assim ele nos manifestou, realmente nos estabeleceu de forma correta. Então, se pregarmos esse evangelho, ao ouvirmos esse evangelho, realmente pode ser vivificado. É por isso que realmente vivificar os mortos, esse trabalho do Espírito Santo nos foi dado. Então quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo ele está juntamente trabalhando, então assim o morto pode ser vivificado. Então isso é um trabalho surpreendente. Então, Romanos capítulo 10, versículo 14 fala, realmente como ouvirá se não tem quem pregue? Realmente como é que crerá se não ouviu? Então realmente nós recebemos uma grande graça do Senhor, mas se nós não pregarmos, então não podem ouvir o Evangelho. E se não ouvirem o Evangelho, não tem como crer. E assim não tem como receber a salvação. É por isso que se nós pregarmos o Evangelho, as pessoas recebem a salvação. Se nós não pregarmos, deixarmos na mochila, realmente dessa maneira vai para o inferno. Então isso é um trabalho surpreendente, sabiam disso? Então de qualquer maneira, realmente o Senhor que ressuscitou, então realmente Ele nos permitiu uma nova vida, uma vida da realmente vida. Então se procurarmos em Atos, capítulo 1, Atos, capítulo 1, Atos, capítulo 1, versículo 3, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então o Senhor Jesus, após a sua morte ter ressuscitado, então realmente ele apresentou várias palavras, realmente com muitas, realmente infalíveis provas. Realmente quer dizer que o Senhor ele manifestou diversas evidências para eles durante 40 dias. Então durante 40 dias ele manifestou. E assim realmente ele disse sobre o reino dos céus. Então, o Senhor, ele ter morrido é a verdade, o Senhor ter ressuscitado depois de 3 dias, também, realmente conforme a promessa do Antigo Testamento é verdade. Realmente conforme a promessa do Senhor foi realizada. O Senhor realmente ele se manifestou durante 40 dias após sua ressurreição. E diante de olhos de diversas pessoas, o Senhor foi levado aos céus.
Então é por isso que realmente essa verdade é uma verdade realmente muito surpreendente. E então realmente, primeiramente, quem é que evidenciou se a palavra do Senhor é verdade? Realmente foram os discípulos. Então os discípulos do Senhor, eles falaram, realmente após a morte e ressurreição do Senhor Jesus e realmente o Senhor ser levado aos céus, eles falaram, agora realmente o Cristo que vocês mataram, agora ele se tornou realmente o Cristo, o Senhor, e agora ele está nos céus. Realmente vocês têm medo? Vão ter medo? Realmente se o Senhor Jesus já morreu na cruz e já perdoou os nossos pecados, realmente eles creem nisso, que o Senhor já venceu o domínio do pecado e da morte, e agora ele já foi levado aos céus? Então agora para pregar essa verdade, esse evangelho, você vai temer alguma coisa? Então primeiramente, realmente os discípulos que estavam fugindo porque achavam que ia morrer, agora eles com grande coragem estão diante do Senhor. Então os judeus, realmente conforme as palavras deles, então realmente como se o Senhor Jesus tivesse realmente sido morto e tivesse sido realmente roubado pelos discípulos, será que tem como contar essas mentiras? Realmente não tem como se nós cremos nisso. Realmente os discípulos realmente com grande coragem e fervor diante do Senhor, eles falaram, já que viram o Senhor Jesus, que foi vivificado, todas as desconfianças deles sumiram. Então os judeus, eles seguravam, falavam, se você falar o nome de Jesus Cristo, vamos te matar, hein? E torturavam eles. Mas o que os discípulos falaram? Realmente não temos como deixar de falar o que nós vimos e ouvimos. Realmente está correto, nós ouvimos a palavra do Senhor ou a vossa palavra? Realmente considerai. Então os discípulos realmente não tinham medo de forma alguma. Então realmente agora, realmente, mesmo prendendo, mesmo realmente cortando a cabeça deles, como o Tiago que foi o primeiro a morrer, eles tentaram matar Pedro, mas Pedro ele foi liberto por causa dos anjos. Então o que eles vão temer? Então realmente você morreu, então é para morrer com Cristo, é para viver com Cristo. Então, realmente os discípulos que viram o Senhor Jesus, realmente se nós olharmos o quanto que eles pregaram esforçadamente, então eles realmente podem manifestar mais uma vez que o Senhor ele está vivo. Vamos procurar Atos capítulo 2, versículo 23. Atos capítulo 2, versículo 23 e versículo 24. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então ele disse para os judeus, que mataram o Senhor Jesus, ele disse isso. Então ele, conforme a vontade do Senhor Deus, realmente como foi determinado pelo Senhor, realmente foi levado até a morte, não é? Mas então vós realmente são aqueles que não têm lei. Realmente lei quer dizer que os gentios seguiram junto com a precedência dos gentios. Realmente crucificaram o Senhor Jesus. Então, mas o Senhor Jesus, ele foi realmente liberto do domínio da morte. Então o Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele não pode ser retido pela morte. Realmente eles evidenciaram fortemente. E não é somente nós que estamos evidenciando, mas até o rei grande Davi, ele também falou a mesma evidência para vós. Então, Atos capítulo 2, versículo 30. Sendo, pois, ele profeta, quer dizer o quê? Quer dizer Davi. E sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, quer dizer que ele viu de longe a vinda do Senhor Jesus, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então Davi, ele realmente há 1000 anos atrás, antes de Cristo, ele realmente para que
soube que o Senhor Jesus viria por causa dos pecados dos homens e ele ressuscitaria. Ele creu nisso, ele evidenciou essa palavra. É por isso que Atos 16, versículo 16, ele diz que realmente o santo para que não apodreça. Realmente essa profecia de Davi. Então o Senhor, ele ressuscitar, realmente que a carne não apodrecer, realmente que não chegaria ao ponto. Realmente conforme essa palavra, o Senhor Jesus, ele foi vivificado pelo Senhor Deus. Então nós somos testemunhas desse trabalho. Então realmente nós vamos evidenciar essa palavra fortemente. É por isso que nas igrejas iniciais, se olharmos apóstolos, os cristãos, todos eles realmente, o que é a verdade que eles contavam? Que o Senhor Jesus ressuscitou. Então muitas pessoas já que não criam nisso. Então o Senhor Jesus, se não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nada para crer. De nada adianta se nós cremos em outras coisas. Então o Senhor, ele realmente ressuscitar, quer dizer que no Antigo Testamento, o Senhor, realmente ele está evidenciando mais uma vez o Messias que morreu na cruz. Realmente ele está para evidenciar esse trabalho do Cristo, Messias. Então é por isso que em Atos capítulo 2, versículo 39. Então vamos ler todos juntos. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Então, perdão, é versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, realmente, toda a casa de Israel, certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então aquele Senhor, ele é o Senhor da vida, ele é o Messias. Então o Senhor, ele ter ressuscitado, realmente mostra mais uma vez que ele é o Senhor. Então é por isso que em Atos capítulo 17, versículo 30, realmente diz que o Senhor, ele foi vivificado dentre os mortos. Realmente para que se torne uma evidência realmente certeira para que todos possam crer no Senhor. Então realmente após a ressurreição do Senhor, para que todas as pessoas saibam que o Senhor é o dono da vida. Então realmente ele deu essa evidência para que nós todos possamos crer. Então, vamos procurar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Vamos ler todos juntos. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então quer dizer que realmente, segundo o Espírito de santificação, realmente pela ressurreição dentre os mortos, realmente ele foi declarado Filho de Deus em poder. Então Jesus Cristo, ele venceu o domínio da morte e ter ressuscitado é o poder do Senhor Deus. Então é por isso que agora ele foi declarado como Filho de Deus. Então o Senhor que nos salvou, realmente ele se torna filho do Senhor Deus, ser realmente declarado. Então é o nosso Senhor Jesus. Então é por isso que o Senhor Jesus tem ressuscitado. É porque realmente o Senhor é o dono da nossa vida. É realmente a maneira de testificar o seu trabalho. E também se olharmos realmente a ressurreição do Senhor Jesus, então nós podemos ver que ele venceu o domínio do pecado e da morte. Então realmente qualquer um que seja. Realmente alguma hora nós iremos morrer. Todas as pessoas realmente têm medo da morte, certo? Então as pessoas têm medo da morte. Mas então, por que tem medo da morte? Então porque através da morte pode acabar, mas após a morte existe o julgamento do Senhor Deus, o castigo, o inferno eterno. Realmente ele não sabe, mas o Espírito dele sabe. Então ele tem medo. Realmente ter medo é algo natural. Realmente tem medo de morrer. É por isso. Realmente de qualquer maneira, realmente para que ele não morra de forma realmente egoísta, quer ficar vivo até o final. Mas então, o Senhor realmente ele acabou com todo esse domínio da morte. O Senhor ele venceu. Vamos procurar 2 Timóteo capítulo 1.
2 Timóteo, capítulo 1. No 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler todos juntos. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então o Senhor, agora ele venceu, aboliu a morte. Então o Senhor, ele venceu o poder da morte. Então ele aboliu a morte. Realmente a morte foi preparada através realmente do diabo, por causa realmente do pecado. Quer dizer que o Senhor quebrou a cabeça do diabo, quebrou esse domínio do pecado e da morte. E então agora realmente não podemos mais morrer realmente queimados nesse inferno. Isso quer dizer que agora realmente todo o julgamento eterno realmente está preparado naquele tempo, mas o Senhor, ele venceu o domínio da morte. Então o que isso quer dizer? Que realmente em João capítulo 10, quer dizer que o Senhor realmente ele tem ressuscitado. Realmente por nós cremos nisso, nós podemos receber a salvação. Então realmente existem duas coisas que nós cremos. Então nós cremos que o Senhor, ele realmente, por causa dos seus sacrifícios, nós realmente recebemos a vida. E realmente nós sabemos que após recebermos a salvação, recebemos uma nova vida do Senhor. Então através da sua morte nós podemos nascer de novo. E através da sua morte nós podemos compreender a vida do Senhor. E então realmente por crer nisso, isso se torna realmente meu. É por isso que realmente se torna minha salvação. É por isso que Hebreus capítulo 2, vamos procurar. Então, se olharmos atrás, Hebreus capítulo 2. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 25 e 26. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos ler. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quer dizer que o Senhor, ele veio como carne, realmente para nós, igual a nós neste mundo. Quer dizer que o Senhor, ele morreu como ser humano na cruz. E a carne do Senhor Jesus ressuscitou. Por quê? Então, realmente a carne do Senhor Jesus ter morrido, realmente não somente acabou com o nosso pecado, mas pela sua ressurreição, nós que estamos com a carne, realmente ele demonstrou que nós podemos ser vivificados. É por isso que realmente ele ter vindo com a carne para este mundo, é para que ele pudesse vencer, para que ele pudesse aniquilar o império da morte, realmente isto é, o diabo. Então o Senhor, ele veio para quê? Para livrar realmente o medo da morte, realmente liberar o diabo, porque está segurando o domínio da morte. Então, realmente o diabo, ele faz o homem pecar, e assim realmente ele deu a morte ao ser humano, né? Ele deu a morte aos homens. E assim realmente todos aqueles injustos, realmente que estavam com a morte, realmente eles foram levados como escravos do diabo até o inferno. Mas então, realmente por terem medo da morte, então realmente são escravos do diabo, ser escravos do pecado, realmente para que eles possam ser libertos, para que possam ser liberados do domínio do diabo. Então o povo de Israel, eles estarem realmente do povo do Egito durante 400 anos como escravos, eles serem libertos. Da mesma maneira, quando nós recebemos a salvação, nós somos libertos do domínio do diabo. Nós somos soltos. E então, realmente nós não temos medo da morte, certo? É por isso que em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 25, ele fala que realmente nós falamos morte, realmente o que você tem, realmente no que você venceu. Realmente nós podemos gritar, clamar contra a morte. Então em Roma, então os cristãos, então, eles tornaram comida dos leões, eles foram queimados mortos, eles foram realmente incendiados. Então, realmente como os cristãos eles foram mortos. Então quando eu fui em Roma, então existe realmente uma caverna que se chama Catagona. Então ali tem rastros realmente dos cristãos que estavam escondidos lá dentro. Então nós podemos ver que um turista japonês ele entrou errado nessa gruta e ele morreu nessa caverna, porque aquele lugar realmente os cristãos eles criaram realmente um lugar tão complexo que realmente se você não encontra seu caminho você morre. É por isso que agora eles cercaram para que nenhum realmente turista pudesse entrar mais, deixaram fechado. Então realmente eles falaram que eles abriram esses túneis
E eles usaram realmente um caminho tão grande, realmente como se fossem vários túneis embaixo do solo, na caverna. Realmente, quando eles eram mortos naquele lugar, os santos morriam, os discípulos pegavam esses seus corpos e levavam até essa caverna de Catagum e realmente enterravam eles. E escreviam naquela parede, falando: morte, no que é que você venceu? Morte, no que é que você é forte? Realmente, nosso Senhor Jesus, em nome dele nós vencemos. Realmente são homens que venceram o domínio do pecado e da morte. Realmente, quer dizer que aquela caverna de Catagum, dentro daquela caverna, realmente eles enterravam todos os cadáveres daqueles cristãos. Então agora realmente a morte, realmente nós cristãos não temos o que temer, não tem para quê. Então nós agora já vencemos a morte. Então mesmo que a morte chegue, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos realmente nos assustar e estar em desespero? Não, precisamos falar: chegou o que estava por vir. Agora, se eu morrer daqui a 5 minutos, eu verei o Senhor. Antigamente, no Pacífico, teve aquele sequestro efetuado pelos soldados da Coreia do Norte, certo? Então foram levados os marinheiros coreanos. E eles ainda estão lá presos. Então, realmente, foram vários marinheiros e vários oficiais que foram presos. Eles falaram: ah, vocês realmente estavam vivendo como espiões, certo? Então, hoje você vai morrer, hoje à noite, 10 horas, você vai ser morto. Então, falaram isso para ele. Então, aquele oficial, ele disse para todos os seus marinheiros, voltando para o quarto, ele falou: eu realmente daqui a 10 horas e 5 minutos verei o Senhor. E ele foi para a cama dormir. Depois, no próximo dia, realmente, como Pedro, realmente, ele sabia que ia ser morto, cortado a cabeça, ser crucificado de cabeça para baixo. Mas ele foi e dormiu, ele dormiu com uma paz, porque sabia que ia encontrar com o Senhor. Então, com certeza, realmente, isso foi para dar medo. Então, mas realmente, mandaram ele de volta. Mas no livro que aquele, realmente, marinheiro ele escreveu, realmente nós podemos ver que é o testemunho dele que ele escreveu no livro dele, a biografia dele. Realmente é uma pessoa que recebeu a salvação, parece. Realmente uma pessoa que recebeu a salvação tem medo da morte? Realmente uma pessoa que recebeu a salvação vai ficar com medo por causa da morte? Então realmente isso é estranho, porque nós precisamos falar, por que ele está com medo? Então em Salmos 106, então a morte do santo é algo precioso ao Senhor. Em Apocalipse capítulo 14, realmente quem morre dentro de Cristo é bem-aventurado. Realmente o Espírito diz realmente verdadeiramente é. Então realmente todo o sofrimento deste mundo está para acabar. Realmente o Senhor que agora me salvou, agora chegou o momento de encontrar com Ele, mas o que eu vou temer? Por causa da morte? Pode ser que eu tenha sofrimento, pode ser que eu tenha sofrimento dessa carne. Mas lá na frente existe a vida eterna, a glória eterna. Então é por isso que nós podemos realmente vencer, aniquilar essa morte. Então a ressurreição do Senhor Jesus, realmente a morte do Senhor Jesus naquela cruz, realmente ele mostra que foi remido, toda a remissão foi efetuada, é a evidência. João 19, versículo 3, o Senhor ele disse o que? Está consumado. E ele terminou. O que ele consumou? Versículo 30. Ele acabou com nossos pecados. Ele efetuou a remissão. Ele realmente salvou a todos. Após a sua ressurreição. João capítulo 20, versículo 19. Então, haverá paz a vós, para convosco. Então o Senhor Jesus que morreu na cruz, realmente ele acabou com todo o pecado. O Senhor Jesus que ressuscitou, ele agora é o Senhor que evidencia que nossos pecados acabaram. Então em Hebreus capítulo 1 realmente ele fala que o Senhor ele acabou com todos os pecados e agora está lá nas alturas, na destra do Senhor. Então o Senhor Jesus ele acabou com todo o pecado. E assim ele tem ressuscitado e ser levado aos céus. Agora está sentado à destra do Senhor. Ele está como nossa evidência, nosso advogado. Então é por isso que 1 João capítulo 1 versículo 2 ele diz que realmente existe o nosso advogado, que é o nosso Senhor. Então o Senhor realmente acabou com todos os nossos pecados, está como testemunha diante do Senhor Deus vivo. Então é por isso que a ressurreição do Senhor
realmente é a evidência de que todos os pecados foram lavados. É por isso que ele manifestou para todos os discípulos, falou agora realmente a paz seja convosco. Realmente larguem os pesos do vosso coração. Então agora o Senhor Jesus, agora ele está como realmente nosso advogado, nosso mediador diante do Senhor Deus, para com Deus. É por isso que se olharmos em Hebreus, realmente nós ganhando força do Senhor, para todo aquele que for para diante do Senhor, ele tem o poder de ser vivificado, para realmente ele sempre viva e possa ser evidenciado diante do Senhor Deus. E agora ele continuamente está vivo, orando por nós diante do Senhor Deus. É por isso que nós, realmente, como o Senhor que ele morreu e ele ressuscitou, todo esse trabalho do Senhor Deus que ele efetuou, realmente pode nos vivificar. O Senhor, ele tem morrido, ter ressuscitado, agora ter ido para os céus, agora ele é a nossa evidência, nosso testemunho, é por isso que nós podemos ir. É por isso que ele sempre está vivo orando por nós. Então, Romanos capítulo 8, vamos procurar. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34, vamos ler todos juntos. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, não ele somente morre, mas realmente agora o Senhor que ressuscita é o Senhor. Então agora o Senhor que está ressuscitado, que está vivo, está sentado à destra de Deus. Ele também agora intercede por nós. Realmente agora ele é a nossa garantia. Ele é aquele testemunha que nossos pecados foram lavados. Agora ele está vivo, ele está orando por nós. Então para isso que o Senhor ele ressuscitou. O Senhor que ressuscitou. Então agora ele é a evidência da nossa salvação. Agora ele é nosso, realmente intercede por nós. E esse Senhor Jesus que ressuscitou, ele agora é a justiça para todos nós que cremos. No 2 Coríntios capítulo 5, realmente o Senhor, ele não conhecia o pecado. O Senhor, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. O Senhor Jesus que não tinha pecado, ele realmente carregara os pecados nas suas costas, ele se tornou um pecador imenso, um pecado gigante. Quando ele morreu, todo o pecado acabou. Então o Senhor Jesus, ele morreu, quer dizer que todo o pecado ele foi julgado juntamente. Então o pecado que eu cometi no passado, o pecado que eu estou cometendo, o pecado que eu vou cometer, todos os pecados ele foi levado para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se fez pecado por nós. E ele morrendo, ele realmente se fez justiça para nós. Realmente o Senhor levou o nosso pecado, ele morreu e assim ressuscitando tornou justiça para nós. Então vamos procurar Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos ler todos juntos. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, o Senhor Jesus, ele foi entregue por causa de nossos pecados. Então, ele foi levado até a morte por causa de nós. Então, quer dizer que ele realmente foi entregue como propiciação para os nossos pecados. É porque agora acabou todo o julgamento para nós. Realmente é por isso que nós podemos ser justificados. E agora ele se tornou a nossa justiça. Então o Senhor Jesus acabou com nossos pecados na cruz e após ressuscitar, se tornou a nossa justiça. Então Adão, ele é aquele que representa o pecado. É por causa de Adão nós nos tornamos pecadores. Então por causa de que um homem pecou, o pecado realmente fez para muitos. E assim passou o pecado para todos. Mas realmente o Senhor Jesus, como último Adão, ele acabou com todo o trabalho de Adão. O Senhor Jesus que ressuscitou o segundo Adão, ele se tornou a nossa justiça. Então o Senhor Jesus, realmente pela obediência de um só homem, realmente muitos se tornaram justos. Então o Senhor, ele é o que representa a justiça, a fé, a graça diante do Senhor Deus. Realmente a morte do Senhor Jesus é para resolver nossos problemas. O Senhor Jesus ter morrido e ter ressuscitado se tornou a minha justiça. Então agora ele foi vivificado, ressuscitou para a nossa justificação. Isso não é surpreendente? Então é por isso que o Senhor Jesus que ressuscitou, ele é a nossa justiça, justiça. Então, realmente o céu que nós estávamos desejando agora, nós quando aprendemos sobre o Senhor, e de agora em diante, qual é a letra? Então, eu vou ficar tremendo por causa da minha justiça? Não.
Eu, dependendo da justiça do Senhor Deus, com grande força, eu estarei diante do juiz. Com força da justiça do Senhor, eu estarei diante do Senhor Deus Pai, com grande coragem. Então, realmente não é depender da minha justiça, o meu poder, mas agora o Senhor é a minha justiça. O Senhor é o meu Redentor. O Senhor agora é a minha justiça. Agora, pela morte do Senhor Jesus, nós agora fomos justificados. Isso não é surpreendente? Então é por isso que o Senhor, Ele realmente acabou com nossos pecados eternamente. O Senhor que ressuscitou, Ele se tornou a nossa justiça eterna. Então é por isso que nós cremos nessa eterna graça do Senhor. E também o Senhor Jesus que ressuscitou. Então a vida daquele Senhor que ressuscitou, Ele nos faz nascer de novo. Vamos procurar 1 Pedro capítulo 1. Então 1 Pedro capítulo 1. Então 1 Pedro capítulo 1. Versículo 3. Então 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, realmente, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, realmente Ele nos gerou uma esperança. Nos fez nascer de novo. É por isso que o Senhor Jesus, Ele tem morrido. Ele é o Espírito que nos faz nascer de novo. Em João capítulo 3, versículo 5, realmente o homem, se ele não for batizado através da água e do Espírito, ele não poderá ver o reino de Deus. Então, o que é a água? A água, as pessoas falam que a lágrima, o choro. Será que é isso? Não é isso. O que é a água? A água é o batismo? Parece, mas está errado. Então, uma pessoa pensa que receber o batismo, receber um calor, que o Espírito Santo ele vai para o céu. Não, está errado. A água representa a morte do Senhor Jesus. A água é o julgamento do Senhor no dilúvio. O povo de Israel, quando saíram do Egito, o julgamento que o Senhor Deus fez para os soldados, para o exército do Egito, foi através do Mar Vermelho. A água realmente os soterrou na água e os matou afogados. Então, o Senhor os chamou de batismo também dessa maneira. Então, realmente o dilúvio, realmente toda a água, realmente o batismo, que representa a morte do Senhor. Então, nós quando entramos na água, o que significa? Quer dizer que nós morremos. Quer dizer que nós morremos, fomos sepultados com Cristo. Mas quando saímos da água, nós fomos ressuscitados com o Senhor. Representando de forma exata, o Espírito e a água representam a morte e a ressurreição do Senhor. Quer dizer que agora é a morte, o sepultamento e a nova vida. Então quer dizer que nós morremos e a vida eterna do Senhor Deus foi efetuada. Então realmente o Senhor, pela sua ressurreição, nos foi dada uma nova vida. Então isso realmente foi registrado na sua palavra. Então quer dizer que nós nascemos de novo através da sua palavra. Então é por isso que nós nascemos de novo. Realmente quer dizer que nós realmente não é para que apodrecemos, mas é para que nós possamos ter essa inefável graça, palavra do Senhor. Então realmente o Senhor, Ele ter morrido por nós é por causa que Ele, realmente pelo seu sangue, Ele nos vivificou. Ele ter ressuscitado nos permitiu o seu evangelho para nós. A morte e a ressurreição do Senhor realmente quer dizer que o sepultamento é uma nova vida. Realmente compreendemos através da palavra. Então a palavra se torna a nossa arma. Então agora realmente através do Espírito Santo nós nascemos no Espírito Santo. É tudo a mesma palavra. Entenderam? Então realmente a palavra do Senhor é o Espírito que pode nos vivificar. Então vamos procurar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Então versículo 10, versículo 11. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá, a morte dele, ele ter morrido. Quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. O Senhor, ele ter morrido. O Senhor tem morrido. É para que o nosso pecado tenha morrido também, em uma única vez. E Ele viver, Ele vive para Deus. Assim também vós.
Então nós, quando cremos que o Senhor Jesus morreu, e o Senhor quer dizer que realmente é a fusão com a morte e ressurreição do Senhor. A morte do Senhor é a minha morte. A ressurreição do Senhor é a minha ressurreição. O Senhor, quando Ele morreu, todos os meus pecados foram lavados. Então, da mesma maneira, agora eu também posso ser vivificado. Quando eu ressuscito com Cristo, quer dizer que eu recebi uma nova vida, um novo Espírito. Quer dizer que agora eu sou unificado, aliança com o Senhor. Se eu olho nessa frente. Versículo 5. Nós podemos ver, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Então, quando nós somos plantados juntamente à semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Então, realmente, conforme lá na frente, quando o Senhor Ele morrer, realmente nós morreremos com o Senhor. Se Ele viver, realmente viveremos eternamente com Ele. Então, se o Senhor realmente morreu, nós morremos junto com Ele. Então, ao morrermos junto com o Senhor, nós iremos viver eternamente com o Senhor. Então, por isso, então, no versículo 11, ele fala, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Então, realmente, como o Senhor Jesus morreu para o pecado na cruz, eu também preciso me considerar morto. Então, o pecado que eu tenho agora, realmente, ele já foi acabado, já foi julgado através do Senhor Jesus. E então, dentro do Senhor Jesus, realmente a cruz, realmente para que nós considerarmos vivos em Deus, em Cristo Jesus. Então eu estava cheio de dívida, mas alguém pagou essa dívida por mim. A minha dívida acabou, agora sem nenhum requisito. Eu tenho até um bolo, o nota fiscal. Aquele que acabou com toda essa dívida, ele ainda está vivo. Então como isso é tão certeiro? O que é a nota fiscal? Então é esta Bíblia que testifica para mim. Quer dizer que ele realmente carimbou com o sangue do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou por nós. Então agora ele está vivo como a minha evidência. Como isso é surpreendente. Então nós cremos nessa verdade. Então realmente não tem como existir a mentira ali dentro. Realmente dentro dessa verdade. Nós estamos crendo. Então o Senhor que ressuscitou, Ele se tornou a vida eterna para nós, realmente, como eu já disse para vocês. Então agora realmente essa vida da ressurreição não somente nos permitiu, mas essa vida do Senhor agora ele já foi pregada para outra pessoa. Então em João capítulo 5, versículo 20, realmente o Pai, realmente como ele vivifica os mortos, o Filho também vivifica a quem quer. Então o Senhor Jesus ele vivificou os mortos, certo? Então o Senhor ele agora para vivificar os mortos, ele realmente agora não tem como deixar o pecado para vivificar. Agora ele pagou todo o preço da carne que precisava ser pago. Através da sua ressurreição nos permite uma nova vida. E assim nós, quando cremos nesse feito do Senhor, nessa verdade, então como o Senhor ele vivifica os mortos, nós também podemos vivificar os mortos. É por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele fala que nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, realmente fomos vivificados. Realmente nós, como da igreja de Efésios, que estávamos mortos em pecados e delitos. Quem é que falou isso? Realmente como o apóstolo Paulo, que foi em Efésio para pregar o evangelho, sobre o evangelho de Cristo para todos eles. Então aqueles espíritos que estavam mortos, eles foram vivificados. Então quem ouvir, viverá. Então realmente quem vivifica o espírito. Tá, a carne realmente não tem poder nenhum. Realmente o que eu te falo realmente é benéfico a vós. Realmente agora é essa palavra que nós estamos pregando. Quer dizer que o Senhor ele já cumpriu, ele já efetuou todo o perdão dos pecados. Realmente essa é a vida. É por isso que realmente o Espírito Santo ele trabalha nesse meio, para que realmente dentro do coração realmente ele possa fazer compreender a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, e assim nós possamos receber a salvação. Então é por isso que realmente essa vida que nós recebemos, realmente que nós possamos pregar para outras pessoas também. Então nós fazemos o trabalho de vivificar os mortos, certo? Então é por isso que João capítulo 14, versículo 12, o Senhor ele fala, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras em que eu faço. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então realmente se o Espírito Santo vier, realmente ele fará algo maior que o Senhor Jesus tem feito. Então o Senhor Jesus, ele fez pão para 5.000, ele fez pão para 4.000. Realmente, quando Pedro pregou, 3.000 pessoas receberam a salvação, 5.000 receberam a salvação. Então, eles fazem um trabalho maior do que Cristo. O Senhor Jesus, ele foi para curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios.
Mas quando nós pregamos o evangelho, os mortos, espíritos mortos, eles podem realmente vivificar. Realmente o pecador tão sujo, que estava cego, ele pode abrir os olhos, pode se tornar limpo, agora pode se libertar do domínio do diabo. Então agora realmente ele se torna um só com o Espírito Santo. Então agora nós podemos fazer o mesmo trabalho que o Espírito Santo realmente efetua junto com Cristo. Então realmente agora esse é o poder do Senhor, não é? Então esse trabalho de vivificar os mortos, esse trabalho da ressurreição, então isso funciona através da evangelização. Então, esse evangelho que nós estamos pregando, até para que os mortos realmente de espírito eles possam ser vivificados. Esse é o poder do Senhor da ressurreição. E o Senhor Jesus que ressuscitou, Ele agora é a garantia da ressurreição para nós. Então, vamos tocar 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 15, perdão. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 16. A partir do versículo 16 eu irei ler. Capítulo 15, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Então, realmente, se o morto ele não for vivificado, realmente, se não tiver esse trabalho do Senhor, ele ter vivificado, se o Senhor não tivesse sido vivificado, nós continuamente estaríamos no pecado. Então, mas o Senhor, ele tem lavado todos os nossos pecados, ele tem acabado com os nossos pecados, tem remido, o Senhor ter ressuscitado. O Senhor, quando ele morreu na cruz, ele realmente morreu por causa dos nossos pecados? Não, não foi isso. Ele morreu por causa de nossos pecados. Ele realmente morreu por causa de todo o pecado que estava carregando, que era deste mundo. E o Senhor que ressuscitou, agora ele se apareceu, ele é aquele sacrifício, agora sem nenhum pecado. Ele ressuscitar é a evidência de que nossos pecados foram lavados. O Senhor ele tem ressuscitado. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos em pecado. Nós estaríamos dormindo em Cristo. Mas realmente todas as pessoas realmente teriam ido para a perdição se o Senhor não tivesse ressuscitado. Se nós estivermos dormindo, certo? É por isso que nós, realmente o que esperamos dentro do Senhor, realmente todo o trabalho que desejamos, realmente nós seríamos os mais miseráveis se não esperarmos o Senhor somente nessa vida. Realmente agora, o que é que nós precisamos fazer? Realmente todos os discípulos do Senhor, todos eles foram mortos, certo? Até o final, todos eles foram cortados, realmente foram crucificados de cabeça para baixo, foram decapitados a cabeça, eles foram mortos, perseguidos. Pedro foi crucificado ao contrário, Paulo realmente decapitado. Tiago foi o primeiro a ser decapitado dentre todos. Estevão foi morto apedrejado. Todas as pessoas que pregavam o evangelho aconteceram dessa maneira. Naquele tempo, realmente aqueles que pregavam o evangelho, será que eles não recebiam a perseguição? A qualquer momento, eles podiam receber realmente essa morte, eles podiam receber essa perseguição, eles tinham que se esconder. E em Roma, quando eles realmente eram perseguidos e mortos, eles não podiam falar que era o Senhor Jesus. Então, para saber se aquela pessoa crê em Jesus ou não, eles desenhavam um peixinho, né? Então, se desenhava um peixe, então as pessoas sabiam, vendo aquele formato de peixe, sabia o quê? Que eu sou cristão. Então, naquele tempo, se aquela pessoa também cria no Senhor Jesus, ele também desenhava aquele peixe. Então, assim, um reconhecia o outro. Então, é por isso que eles percebiam que eram irmãos e irmãs e se uniam. Então, naquele meio, eles defendiam a fé. Então, é por isso que no meio de toda essa perseguição, de toda essa tribulação, não sabiam quando iam morrer. Mas assim, eles, por causa do Evangelho, por causa da fé deles, seja para a morte, seja para realmente toda a perseguição, sofrimento, o que eles mais desejavam seria somente a glória deste mundo, dessa vida? Não. Realmente nós seríamos os mais miseráveis. A pessoa que crê em Cristo seria o mais ignorante, certo? Porque você crê em Senhor Jesus, então você larga todas as coisas deste mundo. Você não pode pecar de qualquer jeito, você tem que viver de forma limpa através da palavra do Senhor. Mas se morresse e acabasse ali, então ele seria ignorante.
Mas realmente não é somente essa vida. Existe a vida gloriosa, o reino do Senhor Deus como herança. Tem essa esperança. É por isso que realmente nós, junto com os irmãos e irmãs, estamos no meio do sofrimento, esperando. Não importa qual tribulação tenha, por causa da esperança gloriosa do Senhor, eu posso vencer. Então, mas agora, realmente Cristo, Ele foi vivificado entre os mortos. E agora Ele realmente se tornou os frutos para daqueles que dormem. Realmente aqueles que estão dormindo são aqueles que estão mortos. E eles realmente podem se tornar frutos dessa maneira. Então realmente todos aqueles que estavam mortos, eles serem vivificados. E isso quer dizer que o Senhor Ele mostrou como garantia. Então vamos ler versículo 22 todos juntos. Porque assim como todos morreram em Adão, assim Cristo... Assim também, todos serão vivificados em Cristo. Então, pela Adão chegou a morte. E agora, realmente, em Cristo, realmente, todas as pessoas que receberam a salvação em Cristo, eles são vivificados. Agora, eles têm uma nova vida, uma vida eterna. Então, agora, de forma eterna, eles podem viver com Cristo. Então, vamos ver 51. Versículo 51. Capítulo 15, versículo 51. Versículo 51 até o versículo 53, vamos ler todos juntos. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto é mortal se revista da imortalidade. Então nós, realmente como Enoque, iremos nos transformar, ser levados, arrebatados, somente transformar nosso corpo para ver o Senhor. Realmente precisamos saber dessa verdade. Por quê? Porque realmente os sinais de todas as coisas que iriam acontecer antes da vinda do Senhor Jesus já aconteceram. Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir essas palavras, mas ainda, mesmo não querendo ouvir, precisam ouvir. Por que você não quer ouvir? Se o Senhor, Ele disse essa palavra, realmente é a nossa geração. Realmente onde existe uma geração como a nossa? Então, realmente nessa última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Realmente um corpo que não pode ser corruptível, realmente para a incorruptibilidade, realmente um mortal que se reviste da imortalidade, realmente um corpo que é transformado, realmente um corpo que não pode ser apodrecer. Realmente agora nós que estamos nessa vida, dessa carne, agora serão transformados. Realmente algo que era corruptível agora se torna incorruptível. Realmente algo que é mortal para a imortalidade. Esse corpo, realmente ele pertence a este mundo. Mas realmente quando for transformado, realmente como o do Senhor, incorruptível, realmente para o corpo glorioso, como Cristo. Em Filipenses capítulo 3, realmente ele diz como essa carne, realmente ele pode ser transformado para a incorruptibilidade, para a glória do Senhor. Então realmente o Senhor, quando ele nos transforma, realmente essa é a garantia que ele irá nos transformar. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, realmente ele disse para todo aquele que ele vivificou, quando o Senhor ele permanecer dentro de vós, realmente o Espírito do Senhor também vivificará dentro de nós e permanecerá em vós. E assim realmente o Espírito Santo que permanece em nós é até esse corpo que irá para a morte e ele irá vivificar. E então, nesse último tempo, realmente o Senhor que ressuscitou, realmente para o cristão, a vivência correta, ele é o nosso poder. Então vamos ver Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4 e 5. Vamos ler todos juntos. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que fomos Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되리라. Então nós após recebemos a salvação, quando recebemos o batismo, é o batismo. Quando entramos na água, nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com o Senhor. Mas quando saímos da água, nós agora somos uma nova vida. Nós realmente podemos testemunhar a todos. Agora eu era como morto, era o pecador, morri, mas agora eu vivifiquei no Senhor. Agora eu, antigo, morri. E agora uma nova vida para a glória do Senhor Deus foi iniciada. Então, o batismo não é somente uma coisa simbólica, é algo muito importante. Não é por você receber o batismo que você recebe a salvação. Uma pessoa que recebeu a salvação tem que ser batizado. Batismo antes da salvação de nada importa. Não tem valor nenhum. Quando nós cremos, nós morremos. Então nós assim podemos ser sepultados.
E assim nós somos vivificados com Cristo. Realmente quando isso foi efetuado dentro de nós, realmente essa glória, essa graça que foi efetuada, realmente a maneira de nós testemunharmos é o batismo. Então é por isso que agora realmente como Ele nos vivificou dentre os mortos, realmente Ele nos fará realmente agir dentro do Senhor através do Espírito Santo. Então realmente nós que temos o Espírito vivificado, essa vida nova, transformada, realmente Ele se tornou a nossa garantia. Então Ele não somente me fez nascer de novo, mas realmente para o cristão, Ele realmente me permitiu uma nova vida. Ele se tornou realmente esse poder. Então me fez vencer a carne, me fez vencer o mundo, me fez vencer o pecado, me fez vencer o domínio do diabo, para a glória do Senhor Deus, para a vontade do Senhor Deus, é o poder para que eu possa viver, realmente uma nova vida. Então realmente nós antes estávamos mortos, mas agora em Cristo, em Jesus Cristo, nós agora como vivos, realmente esse corpo como vivos, para a glória do Senhor Deus nós entregamos. Realmente precisamos viver como vivos. Então antes nós vivíamos como mortos. Realmente nós aprendemos a palavra sobre os vivos e os mortos, certo? Então, realmente sobre os mortos e os vivos. Então realmente, continuamente vocês viram que saiu em sequência. Realmente nós não estamos mortos, nós estamos vivos, nós precisamos viver como vivos. Nós realmente precisamos viver com uma nova vida. Como em Gálatas capítulo 2, realmente não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então agora realmente no meio da minha essa carne, não é que eu realmente vivo para o meu amor, para minhas coisas, mas sim Cristo, realmente que Ele entregou seu corpo para nós. Realmente nós vivemos na fé por causa de Cristo, Filho de Deus. Realmente não vivemos realmente de forma arrogante ou por causa de forma individual por nós, mas agora Cristo é o dono da minha vida. E agora em diante, realmente para que nós não vivamos para as coisas em vãs deste mundo, realmente para que possamos fazer a vontade do Senhor Deus, e assim o Senhor Ele possa se tornar o dono da minha vida. E então assim realmente nós possamos viver o restante da nossa vida dessa maneira. Então realmente a ressurreição de Cristo realmente não é um tipo de doutrina, mas isso é verdadeiramente realmente algo que acontece dentro do nosso espírito, dentro da minha vida deve ser efetuado, dentro da minha vivência, realmente o espírito da ressurreição precisa ser agir. Realmente nós precisamos ver dessa maneira, realmente como um verdadeiro vivo, realmente digno diante do Senhor Deus precisamos viver. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós antes estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. O Senhor nos amou. Nós antes, quando não conhecíamos o Senhor, então o Senhor Jesus, Ele morreu por nós. Todo o julgamento e maldição que deveríamos receber, Ele recebeu. Realmente nossos pecados, através da morte, sepultamento do Senhor, foi eternamente. Ele se encarregou de nossos pecados, Ele venceu esse domínio da morte. E assim, realmente a vida eterna, a esperança eterna que nos foi permitida, nós agradecemos. Senhor, realmente essa ressurreição, esse dia da ressurreição do Senhor, realmente esse momento da ressurreição do Senhor, nós precisamos pensar que existe uma relação direta para nós. Senhor, a palavra gloriosa que o Senhor nos disse, realmente para que possa mudar o nosso coração, Senhor. Senhor, através da sua morte, da sua ressurreição, que nós, dentro de nós, possamos realmente fazer com que o pecado totalmente seja apagado, para que assim possamos viver conforme a glória e graça do Espírito Santo, através do poder que realmente vive em nós, que nós possamos ser conduzidos, Senhor, dessa maneira, para que nós possamos viver realmente para a glória e graça do Senhor Deus, que essa verdade do Senhor possa ser manifesta para vários outros espíritos que estão perdidos e não sabem da sua graça, Senhor, para que a sua palavra possa ser efetuada dentro da nossa vivência, Senhor. E assim, continuamente, até nós estivermos diante do Senhor, Senhor, através da sua palavra, através do poder, da glória do Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, e assim o Senhor possa realmente nos permitir a graça. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.